Fazer gravar. Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco a vereadora Tereza Nelma, vereadora pelo PSDB na Câmara Municipal de Maceió. Com ela vamos tratar da ação parlamentar, das atividades dentro e fora do plenário, que incluem também a realização de audiências públicas, como também agora a participação da mulher na entidade maior dos vereadores, que é a União dos Vereadores de Alagoas. Portanto, obrigada antecipadamente, vereadora, por estar aqui conosco, mas comecemos com uma ação parlamentar, né, que é a criação de projetos, alguns deles vetados, outros não. E nesse caso, nós temos aí um projeto de sua autoria, denominado Parada Segura para Mulheres, projeto que foi vetado e o veto derrubado pela Câmara. No que consiste esse projeto, na importância que ele representa para mulheres que são vulneráveis à violência urbana em praticamente todos os bairros da cidade? Isso mesmo, Gorete. Boa tarde. Esse projeto já é apresentado pela segunda vez e vetado pela segunda vez. E a Câmara, consciente de seu papel diante da sociedade, ela aprova e a PGM, a Procuradoria-Geral do Município, faz uma leitura fria. E aí veta um projeto que vem trazer a questão da não violência contra a mulher. E esse projeto no país, em quase todas as cidades e capitais, já está implantado e é de iniciativa do Legislativo. No que consiste, na prática, esse prática, projeto? Ele é muito simples, ele não acarreta recursos novos itinerários, não. No próprio itinerário, tá certo, que a mulher está dentro do ônibus e ao passar na esquina da sua casa, que é mais perto para ela toca a campainha e ela desce ali, onde o ponto do ônibus é mais adiante. E o mais incrível, chegando aqui hoje aqui na Assembleia, uma jovem me procurou e disse: vereadora, parabéns pelo seu projeto. A minha prima, que mora lá na Levada, ficou muito feliz, porque agora ela vai poder voltar a estudar à noite. Os empresários devem ter alegado a questão da logística, como viabilizar, por exemplo, com um ônibus lotado, a maioria da população é constituída de mulheres, né? E como conciliar, né, essa questão logística com a necessidade da segurança das mulheres. Olha só, os empresários, eles precisam ouvir mais a comunidade, precisam ouvir mais o povo, da insatisfação com a qualidade do transporte coletivo de Maceió. Essa de parar onde a mulher precisa, em outras capitais vai mais além, é o idoso e a pessoa com deficiência. É estendido. É estendido. Uhum. Aqui em Maceió nós tivemos essa dificuldade, mas o movimento de mulheres, a CUT, o Sinteal, a Marcha Mundial das Mulheres, deram apoio, foram para a Câmara, fizeram bilhetes, fizeram cartazes, entende? E sob a pressão mesmo, mas isso o nosso presidente Kelman já tinha acordado com todo o grupo que nós iríamos derrubar o veto, como também diante a prefeitura, até o momento ainda não foi sancionada, mas o nosso presidente disse que promulga a lei. A lei vai ajudar muito a mulher, a questão do empoderamento feminino, a questão do dizer, seja a pessoa, uma mulher que trabalha à noite no hotel, que sai 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora no restaurante. E tá é um certo? Contingente expressivo de trabalhadores que estão nessas atividades. Então, é um projeto que eu tenho lutado muito, eu acredito nele, entende? E você vai ver em São Paulo, já tem pesquisa que diminuiu já a violência. Entende? Aqui em Maceió, lá no Riacho Doce, o ponto de ônibus para lá perto da CEAL. Tem jovens que moram na Grota do André Araújo, tá? E querem que pare ali. Só é tocar, os motoristas não param, zombam até. Entende? Então, nós precisamos também fazer, assim que promulgar essa lei ou sancionar, eu espero que o nosso prefeito, com sua sensibilidade, ele venha sancionar o projeto, nós vamos fazer reunião, tanto com o sindicato, com a Transpal, com as empresas, e nós queremos ter acesso aos motoristas e cobradores. Alguém chegou para mim e disse assim: vereadora, é uma besteira, é uma cortesia. Essa cortesia não, é um direito.
Nós temos que sair dessa história do favor. Ah, eu faço um favor. Não, respeite. Respeite aquela mulher que 1h da manhã, meia-noite, tá saindo do seu trabalho e precisa parar ali, que é mais próximo, mais seguro para a sua descida para chegar em casa. Então, eu fiquei muito feliz com a decisão dos meus colegas, entende, em derrubar o veto e fazer com que essa lei seja aplicada realmente. A minha ideia é ir em todos os pontos de ônibus e colocar lá um cartaz. Da visibilidade. Da visibilidade. E as pessoas terem o sentimento de pertencimento. A lei, a ideia foi minha dentro de uma pesquisa que fiz, não foi só da minha autoria, entende? Isso já existe no país, tá? Mas quando ela é aprovada e sancionada, ela é do povo. Então, eles precisam conhecer os seus direitos também. Vereadora, um outro projeto que recebeu o veto, não é, do município foi justamente o projeto Dezembro Vermelho. E o que representa esse projeto dentro das necessidades, digamos assim, da comunidade? Olha, nós precisamos conversar tete a tete sobre a questão da AIDS, sobre a questão do HIV. Isso ainda é muito embutido, ainda traz muitos problemas, tá certo, do assumir. Fui procurada pela rede Vivendo com AIDS, é uma rede nacional. E aqui em Alagoas tem um grupo, Cláudio, Vilarim, o Josezito, a Doca, um grupo grande que me procuraram para que eu apresentasse esse projeto. No Senado, a nível nacional, já está em fase de conclusão, o Dezembro Vermelho. O que é? É dar visibilidade à questão da AIDS e à questão do HIV. Ações de prevenção, informação, de trazer para a televisão, de fazer campanhas, porque a AIDS no nosso estado aumentou, principalmente com os adolescentes e jovens. Então, nós precisamos despertar. Façam sexo, mas se previnam. É uma faixa etária que, em tese, estaria mais menos vulnerável pelo conhecimento, não é? Pelo conhecimento. Porque há algum tempo era a faixa mais avançada da idade Sim. que apresentava esta vulnerabilidade. Sim, agora já teve uma época que foram para as mulheres, não é? Agora são os jovens, são os adolescentes. Então, esse Dezembro Vermelho é muito importante. Porque em Alagoas, no Brasil, está tendo uma onda maravilhosa, né? Que são os meses que tem cores. Agora, setembro, nós estamos passando por setembro, então nós temos o setembro vermelho, que é a questão do coração. O setembro amarelo, que é a prevenção do suicídio. E o setembro verde, que é a doação de órgãos. Então, são assuntos que é para despertar a atenção. Aí, mês de outubro, outubro rosa. Novembro, o azul da próstata. E da saúde do homem. Da saúde do homem, do câncer de próstata, da saúde do homem. E dezembro, nós vamos ter o Dezembro Vermelho em Maceió. E eu acredito que no Brasil, porque esse projeto está sendo aprovado também no Senado. Pois é, essa questão de enumerar os meses com uma atividade de mobilização da sociedade para temas que estão na ordem do dia, da vida das pessoas, faz com que o nível de consciência seja elevado, como também cria oportunidades de apresentar sugestões de políticas públicas para o município, não, vereadora? Olha, vou dar um exemplo para você, tá? A questão do suicídio é um tabu, não é? Aí fui procurada, fui provocada pelo Conselho Regional de Psicologia, pela Lailza, né? Que eu deveria fazer alguma coisa na Câmara, pois dia 10 de setembro é o dia de prevenção ao suicídio. Eu disse, tá, vou fazer. Aí propus a audiência, tive uma surpresa maravilhosa de quantas pessoas estão envolvidas com essa temática. A Associação Alagoana de Psiquiatria, a professora Delza Gitaí, está à frente do Navim. Agora, dia 30, vai chegar em Maceió o CVV, a única capital que não tinha o CVV, que é o Centro de Apoio às Vidas. O NAVE, que é o Núcleo de Apoio à Vida, o CAVIDA, tudo isso já existe em Maceió. Nós demos visibilidade. E qual foi o encaminhamento que saiu? Que Maceió, que é a prefeitura, nós já estamos fazendo a indicação para o senhor prefeito, que aquela ponte, tá? A ponte do Reginaldo, ela seja revestida, ela ou com acrílico, ou com grade, para que as pessoas, no seu momento mais difícil de vida,
tá? Elas não pulem mais. Mas é uma estrutura, quem sabe, de policarbonato Sim, em toda a extensão daquela ponte, inviabilize essas... Nós procuramos essas até ações. modelos, nós estamos colocando, entende? Isso foi uma demanda, uma solicitação da A partir sociedade. daquele último caso. Daquele último caso daquela jovem. E depois daquela jovem, já teve uma jovem, outra, que tentou suicídio. Mas graças ao trabalho dos bombeiros, conseguiram que ela não pulasse. Entende? Então, se está na visibilidade, vamos cercar, vamos proteger a vida. Então, nós somos contra a banalização, você se acostumar que isso é normal. Não, não é normal. E quando surge um caso, psicologicamente, até conduz para que outras pessoas tentadas ganhem força, né? E a coisa mais incrível é o movimento que está havendo em Maceió, tá? Houve já uma manifestação agora domingo na praia, no dia 24. Pena que choveu, mas estava lá todo o grupo. Eu fui lá com a camisa amarela de prevenção ao suicídio. Ao mesmo tempo, mesmo na chuva, estava lá o grupo da doação de órgãos e estava o grupo do coração. Então, as pessoas estão se mobilizando, entende? Nós não podemos, veja só, a Organização Mundial de Saúde, ela determinou dentro das suas metas que o Brasil, ela tem como meta até 2020 diminuir o número de suicídio em 10%. Então, é uma meta, tá, já preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Então, todos nós precisamos estar ao lado dessas pessoas que sofrem, né, porque é uma doença psíquica, não é? Que se origina uma depressão. Uma depressão, Exatamente. Tá certo? Um sentimento de menos-valia, algo muito forte que aconteceu. Um trauma, né? Um trauma, psicológico. e a pessoa entra nesse estado, tá certo? E tenta tirar a sua própria vida. Então, são pautas, tá certo? Que eu sou procurada hoje e acredito que só assim nós vamos dar visibilidade, nós vamos dar outro crédito maior. Veja outro dado terrível, né? O estado de Alagoas, 75% da sua população é contra a doação de órgãos. Então, mas isso é o desconhecimento, desconhecimento. Não, vereadora? Então, é o desconhecimento. Então, nós precisamos conversar sobre isso. Nós estamos propondo na Câmara, tá certo, uma audiência sobre doação de órgãos. Não é possível. Desde o momento que um ente querido seu, uma pessoa sua, da sua família, teve morte cefálica, ele não está mais aqui. Então, doar, salvar 8 vidas, 5 vidas, 4 vidas, é muito para você. Para pessoas Entende? que estão, às vezes, há anos numa fila de espera. Numa fila de espera. Órgão, né? Então, o fígado é muito importante, o rins, a córnea, entende? E outros órgãos. Então, nós precisamos fazer essa divulgação, né? Através da televisão, através das redes sociais, das campanhas. E isso é que me mobiliza. Entende? É esse papel, né, de interagir junto à comunidade, de dizer eu estou aqui, vamos fazer, que é possível. A senhora pode-se dizer que essa participação da sociedade, ela vai se aprimorando na medida em que o debate é mais constante junto com ela, do poder público, né, das casas legislativas e a população. Verdade. Olha, desde quando eu estou como vereadora, né, porque eu sou psicóloga e professora, eu só estou, tá certo? Eu tenho feito isso, eu tenho tentado abrir a casa, tá certo, para a população participar sempre. Pois bem, ainda sobre essa questão, a gente vai retomar a discussão no próximo bloco. O Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Deixa eu pedir uma coisa, me dê esse tempo com 2 minutos para eu me organizar. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a vereadora Tereza Nelma, do PSDB, aqui de Maceió. Vereadora, falemos ainda sobre essa questão da mobilização popular por meio de um instrumento democrático que é a audiência pública ou a sessão pública. E na Câmara Municipal, como na Assembleia Legislativa, é cada vez maior a demanda para a realização dessas audiências públicas. Muitas vezes eu converso lá com meus colegas que cada um tem uma forma de desenvolver o seu trabalho. Eu trabalho muito com a questão de direitos humanos, eu trabalho muito com os problemas da cidade. E as pessoas me procuram e eu acho conveniente. Além de ser conveniente, eu estou vereadora por Maceió porque foi o povo que me levou para lá. Então, eles precisam ir para lá discutir sua problemática, quer seja na área da LGBT, da política da criança e adolescente, a doação de órgãos, todas as políticas públicas que não estão funcionando, nós precisamos dizer, precisa funcionar. E é da autoria de um vereador ou de um deputado, mas é a Casa Legislativa que capitaliza esse evento, não é? Verdade. É a Casa, mostra o quanto a Casa está sendo participativa. É antidemocrático hoje você ter uma Casa do Povo fechada. Tá? A Constituição Federal e a nossa lei orgânica do município, ela fala na participação do povo, no acolhimento, porque o nome da nossa Constituição Federal é participativa, uma constituinte participativa. Então, eu vejo com bons olhos, tá certo? Eu sei que realizo, mas realizo muito consciente, tá certo? Agora mesmo, sexta-feira, eu vou realizar a sessão solene de entrega da comenda Jerônimo Siqueira, que é um símbolo, que foi um homem, tá certo? Que transformou essa questão da pessoa com deficiência, que eu trabalhei junto, que nós estávamos juntos. Então, anualmente, no mês de setembro, nós entregamos a comenda. Então, eu tento, tá certo, na medida do possível, não deixar morrer aquilo que foi tão importante naquela época. Então, todo ano, no mês de setembro, a gente realiza essa sessão. As discussões, fizemos a discussão da prevenção do suicídio, outubro rosa, dia 23 de outubro, é o dia municipal do outubro rosa. Vou fazer uma audiência para discutir a problemática do câncer de mama no estado de Alagoas. Então, há uma incidência cada vez maior, não é, sim, vereadora? Olha, eu tenho me debruçado muito sobre esse assunto. A senhora que já foi vítima e não escondeu e assumiu, e enfrentou e venceu essa batalha. Venci, graças a Deus. Agora, nesses últimos 2 meses, eu fiz a minha reconstituição, coisa que eu dizia que eu não queria fazer, não é? Mas fiz a minha reconstituição mamária, tá certo? Estou reagindo muito bem, estou ótima, tá? Para continuar trabalhando, tá? Mas trazer essa discussão. A questão hoje do câncer de mama está tendo mais visibilidade, as pessoas estão conversando mais, mas as mulheres continuam morrendo. Porque o estado de Alagoas ainda não implantou a lei dos 60 dias. O que é isso? Enquanto a mulher procura o posto de saúde e lá detecta que ela está com um nódulo, em 60 dias ela precisa começar o tratamento. E aí nós temos mulheres que estão há 6 meses, 8 meses, 1 ano à busca. E como, por exemplo, instrumentos como o Ministério Público não conseguem fazer com que o Estado ofereça esse serviço dentro do tempo regulamentar? Olha, os instrumentos para desenvolver essa política, nós temos que são os 2 CACONs, aliás, 3 CACONs, que são os Centros de Apoio de Tratamento às Pessoas com Câncer. É a Santa Casa, que tem logo 2 CACONs, e o HU. Tá? Eles são as portas de entrada e onde deve. No momento que a mulher entra nesse sistema, ela não sai mais. E o que impede das mulheres entrarem nesse sistema? É a demanda que eles dizem que é grande. Não eles alegam ser Eles alegam isso. Mas eles não se submeteram, eles não quiseram se classificar. E recebem pela demanda. Recebem. Então, não se justifica. Há poucos meses, eu vi, né, numa reunião dizer que tinha uma fila para fazer tomografia num determinado CACONS de 700 pessoas. Isso não caberia uma investigação? Sim. Olha, não posso deixar de falar aqui da grande parceria do Ministério Público Estadual, doutora Micheline, do Ministério Público Federal, doutora Roberta, da Defensoria Pública, e agora nós estamos convidando a OAB,
Nós tivemos uma reunião com a doutora Fernanda Marinella e com a comissão da mulher advogada, a doutora Eloína, e nós convidamos a OAB vir junto com a gente. Uma comissão para fazer uma inspeção, digamos assim. Pois é, você acredita que a lei da reconstrução mamária é desde 99? E para você conseguir fazer uma reconstrução mamária, você precisa entrar na justiça e nem todas as vezes ganha, porque o médico simplesmente diz assim, o SUS não me paga para isso. É mentira dele, o SUS paga. Agora, se ele paga pouco ou muito, isso é uma questão de discussão do CACOM com o SUS. Não é uma discussão para vir discutir com a mulher cometida do câncer, porque fragiliza muito mais, tá? Um diagnóstico de câncer, ele é uma sentença de morte. No primeiro momento que você ouve, tá? E agora? Vou morrer, né? Acabou seu prazo de validade. E nós temos que trabalhar, sair de lá do fundo, respirar. A reserva de força ainda existente para fazer esse enfrentamento. Pois é, e é isso que eu faço todo dia, tá? Para enfrentar. E me constrange muito, sabe, Gorete? Eu sei que você também, como mulher, e outras pessoas que estão assistindo, a Casa Rosa está funcionando, né? Que foi um dos compromissos que eu assumi, tá? Sem convênio, nada. É a minha contribuição como vereadora, como cidadã, a Casa Rosa funcionar. Nós temos 2 dias de mastologista e ginecologista, fisioterapia e psicologia. E nós, há poucos dias, teve uma mulher que foi lá e detectou-se a prevenção, nossa médica, que ela fez todos os exames com birrádio 4. Quando se diz birrádio 4, 99% é para cirurgia, tá? Então, a nossa presidente, a Mirta, ligou para o núcleo do câncer, colocou-se, ela fez a triagem no dia 15 de setembro. O HU marcou a consulta dela para o dia 29 de novembro. Como é que esta mulher fica daqui até lá? Esse caso é perigosíssimo, quase irreversível em alguns casos. Né? Verdade. E aí nós já conversamos com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, aí alguém diz assim, mas você poderia ligar assim, mas quantas vezes eu vou ligar? Isso não pode ser assim, o plano amigo. Não, isso é um direito. Se eu pudesse que todas as mulheres conhecessem o seu direito, entende? E perdesse o medo de fazer o seu exame, entende? Porque nós queremos viver, nós queremos criar os filhos, os netos, entende? E o câncer de mama, ele é curável, não? Como eu estou curada, mas sob controle. Permanente, né? Permanente, pois né? É aquela cura, mas eu estou curada. Tá certo? Mas diga assim, estou curada sob controle. E a FEMAMA, que é a Federação Nacional do Câncer de Mama, esse ano, a campanha é Atitude, Coragem, Pacientes em Controle. Então, quer dizer o quê? Que você continua, eu sou uma paciente oncológica eternamente. Passei a ser uma paciente oncológica, entende? Fazendo revisão de 3 em 3 meses, fazendo revisão de 6 em 6, de ano em ano, fazendo os marcadores tumorais, entende? Mas estou trabalhando, estou participando. Algumas pessoas dizem, mas Tereza, eu não entendo que coragem é essa. É coragem de viver e de compreender se esta oportunidade que eu estou tendo de continuar viva é para continuar trabalhando. Bem, voltemos à questão dos vetos, que ficou pendente e diz respeito aos servidores públicos tirarem férias no período das férias dos seus filhos quando são deficientes. Isso mesmo. É justo, é humano, é cidadão, é uma atitude cidadã. O que é que falta para viabilizar? Olha, eu até agora pouco, antes de chegar aqui, eu liguei até para a assessoria do nosso prefeito pedindo um momento de uma reunião com a PGM, porque é o que eu vou dizer, a PGM ela está fazendo uma leitura fria, tá? Ela não tem um conhecimento da palavra de direitos humanos nem de humanização. Então, ele diz que é vício e que é inconstitucional. Gera ônus para o município? Nenhum ônus. Senhor procurador, o senhor poderia ter procurado, tá certo, a lei há pouco tempo, tá certo, foi aprovado, o vereador não está mais vereador, hoje é um deputado, que diz que todo servidor, na sua data de seu aniversário, vai receber o seu salário, o seu 13º. Houve despesa? Não. Houve mudança? Não. É uma gratificação, tá? É um sentimento bom
que emerge naquele servidor. Imagine quando nós colocamos que coincidir. Se o meu filho tem férias em janeiro ou fevereiro, que as minhas férias sejam em janeiro junto com o meu filho, ou se é em junho, do que ela ser em setembro. Porque eu vou trabalhar, mas eu vou preocupada. O meu filho está em casa. E aí? Então, houve esse veto, tá certo? Foi veto total. Eu fiquei ontem muito abalada, tá certo? Às vezes eu não compreendo, tá? Eu estou tão envolvida, né? Que hoje eu já entrei em contato com as mães, né? Para que a gente vá conversando. E não é um projeto original. Tá, eu sou muito... Não, já existe no país, já existe em outras capitais, já existe em outras cidades. Precedente. Pois é o que eu digo sempre, tá? As pessoas precisam entender que a pessoa com deficiência são sujeitos de direitos. Não são mais aquele perir na mão, aquele favorzinho. Não, são sujeitos de direitos. Extensivos direitos, inclusive, a quem cuida dessas pessoas, não é? Verdade. Então, vetar um projeto desse, tá certo? Eu quero conversar com o nosso prefeito, que eu tenho o maior respeito e admiração, tá certo? Pelo Rui Palmeira, tá? Mas que é um equívoco. Tá, muito grande, tá? E ontem até eu falava com o pessoal da Câmara, vamos ver como é que a gente consegue reverter. Se não, em 2018 apresentarei de novo o projeto, porque eu só posso apresentar uma vez. Quando ele é vetado, então, com um ano você apresenta, eu estarei disposta a reapresentar. A reapresentá-lo. Claro, a busca dos direitos. É uma via, né? Isso legal se chama uma harmonização da lei anterior com o momento atual. Os deficientes, eles têm o seu estatuto, que é a lei brasileira de inclusão. Então, isso é uma inclusão, a inclusão da família com aquele seu deficiente, num momento de férias, de lazer, que é uma política pública. A senhora falou em inclusão, e o que dizer das políticas de inclusão aqui no estado de Alagoas e, notadamente, no município de Maceió? Olha, nós temos tido avanços, tá? Com a gestão do prefeito Rui Palmeira, nós evoluímos, tá? Nós avançamos a questão do convênio com a Secretaria Municipal da Educação, com a questão da SMTT. Nós estamos na luta para renovar o convênio. Nós precisamos evoluir na questão das calçadas, entende? As calçadas hoje são grandes inimigas de qualquer pedestre. Né? Nós precisamos mudar essa cultura. Altos e baixos, sem nenhuma sinalização em braille. A falta de respeito total a quem anda, ao pedestre. Então, nós precisamos evoluir muito. A inclusão deu um grande salto aqui no município de Maceió. Imagine que quando o prefeito Rui Palmeira e Ana Deise assumiram em 2013, não tinha 100 alunos incluídos. Hoje são mais de 3 mil. Alunos incluídos de todos os tipos de deficiência. Hoje eles têm 349 monitores, que são os cuidadores ao lado da criança com deficiência. E existe uma demanda ainda a ser mais contratada, tá certo? Mas quanto a isso, o prefeito Rui Palmeira, ele tem tido, entendo, um compromisso maior. É porque os municípios, e Maceió não fica distante dessa realidade, têm sido penalizados nos últimos anos com o contingenciamento dos recursos, das transferências federais. Não é? Mas essa questão da educação, do acesso universal à educação, é algo que se coloca como uma prioridade. É isso entre mesmo. as prioridades, como saúde, como segurança. Não? Isso mesmo. Você tocou num assunto muito sério e pertinente para este momento, são os cortes. Os cortes de recursos a nível federal. Nós vivemos num estado pobre. Tá? Um estado que tem tentado sobreviver de todas as formas, mas o seu grande... O grande mesmo forte deste estado são os repasses federais e de desenvolver políticas públicas. São poucas as políticas que são desenvolvidas com recursos próprios, porque o recurso, a sua grande parte, é para pagamento de pessoal. Não é fácil, mas com esses cortes que está havendo, principalmente do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, nós estamos muito preocupados com a continuação das políticas públicas. É isso. Vereadora, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. O Frente a Frente volta já já. Certo.
A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem 2 velhinhas no meu condomínio que sempre, quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a vereadora Tereza Nelma, por Maceió, pelo PSDB. Nosso assunto agora, política partidária e organização política, em que as mulheres têm um papel fundamental, sendo elas mais de 50% nós da população, não é? E tem que ocupar espaços como esse agora, ocupado pela vereadora, pelo PSDB, o partido dela, na União dos Vereadores de Alagoas, do estado de Alagoas. Pela primeira vez, uma mulher chega à Secretaria-Geral da UVEAL, o que representa no contexto da correlação de forças aí, de gênero. De gênero. De gênero. Olha, o ano passado, essa discussão vem desde o ano passado, após as eleições, né, de quem iria assumir a UVEAL. E o nosso partido, o PSDB, estava junto de Diomedes, vereador lá de Pão de Açúcar. Nós nos reunimos, um vereador de Satuba, vários vereadores. E por que não o PSDB entrar nessa discussão? Então, nós formamos um grupo e começamos a trabalhar, né? Porque já estava certo, parecia uma carta marcada, que aquele mesmo grupo ia continuar. E aí a gente foi trabalhando, foi evoluindo, chegamos à via de justiça, né? Por causa de algumas desorganizações no dia da eleição. E agora, no dia 23, nós fizemos a nossa eleição, mas já havia um acordo, tá certo? Foi só uma chapa e nesse acordo o PSDB ficou com a Secretaria-Geral, não é? Toda a diretoria formada por homens, tá certo? Vereadores, e eu lá como vereadora, né? De início até eu chamei outra colega vereadora, vamos comigo, porque eu só... Ela, não vou, disse, eu assumo. É um desafio, né? É um desafio. Todos os vereadores e vereadoras do estado de Alagoas querem a participação da UVEAL. A UVEAL precisa se movimentar, precisa defender o vereador, precisa estar mais presente nas discussões e capacitar também. Então, eu fiquei muito feliz no dia da eleição que as mulheres vereadoras vieram a mim conversar. Tereza, vamos lá, vamos conversar, vamos discutir, sabe? Há uma necessidade muito grande. Era um espaço que faltava ser ocupado por uma representação feminina? Era um espaço, né? Vou tentar e vou lutar junto. Agora, eu aproveito aqui para dizer para os meus colegas vereadores do estado todo, quem faz a UVEAL somos nós. Não espere que outros vão fazer. Nós é que precisamos acreditar na UVEAL, investir, pagar a nossa mensalidade direitinho, para que ela sobreviva e que a gente tenha espaço de nos encontrarmos mais. Eu estou com a expectativa de sair em caravana, conhecendo mais ainda as câmaras municipais do estado de Alagoas e levando sugestões de projetos de leis. A senhora que está no seu 4º mandato, é isso? É meu 4º mandato, né? Porque em 2007, quando eu assumi a metade praticamente do mandato, foi quando o saudoso Jerônimo veio a falecer e eu assumi. Entendeu? E daí para cá eu estou como vereadora. Pois é, e nessa trajetória, vereadora, como a senhora avalia hoje o espaço ocupado pelas mulheres, o empoderamento feminino na política e em Alagoas, nós que já tivemos na Câmara Municipal de Maceió uma representação
bem maior, bem mais expressiva numericamente, quero dizer. Numericamente, você falou bem. E continua numericamente 5 vereadoras. Mas nós falamos línguas diferentes. Parece até que nós somos de países diferentes, cada uma com a sua linguagem, ou não se comunicam. Mas isso não é uma contradição? É muito grande, né? Sabe por quê? Às vezes até eu acredito que eu incomode um pouco, talvez seja porque eu seja mais livre, né, de opinião, de colocar aqui aquilo que eu penso, de buscar, entende? Eu nunca fui indicada, não sou nomeada, eu vou buscar o voto, entende? E eu gostaria muito que a nossa bancada feminina, nós tivéssemos bandeiras, tá? Para defender em nome da bancada feminina. Isso é uma construção. Agora, o espaço na política para a mulher deixa muito a desejar. Nós precisamos ampliar. As mulheres precisam se filiar a um partido, entende? Precisa vivenciar. Tá? Eu agora fiquei muito feliz porque tem agora uma lei que, a lei não, Piauí, estão perdendo lá na Câmara os vereadores porque usaram as mulheres como laranja. E foi comprovado. Não pode mais, que bom. Entendeu? A legislação eleitoral estabelece a representação feminina para as candidaturas femininas para os partidos, não é? Sim. Mas, ao que parece, essas candidaturas só são pro forma, não é? Para atender à lei, à legislação. Pois é. E não se vê um investimento nas candidaturas femininas. Não vê. Isso é real? É real. A maioria dos partidos, olha, nessa última eleição tinha partido até que não tinha mulher filiada. Impossível. Impossível, aí tinha que fazer coligação, porque senão não atingia a cota. Vamos parar com isso. O poder não só está com os homens. O poder, nós podemos não só dividir, esqueça a palavra dividir, mas nós podemos somar. Essa é a minha proposta. Pois é, e somar colocando as questões acima sempre dessas situações de embates relacionando o gênero, né? Porque as questões é para todos, né? Sim. Então, essa história de dizer assim, São mas pra as todos, mulheres, melhor dizendo. As mulheres já têm poder demais. Não, lei do engano. Nós somos a maioria do país. Nós somos capacitadas, qualificadas, somos mães, temos uma tripla jornada e ainda nós temos que ser coadjuvante. Não. Eu não nasci para ser vaquinha de presépio. Eu tenho uma opinião, eu quero ser protagonista também. E por que não a gente somar? Eu aprendi, sabe, Gorete, que o poder ninguém dá a ninguém. As pessoas têm que lutar para ter ele. Conquistam, né? É uma conquista dolorosa, porque nunca ninguém quer perder aquele quinhão que ela está convivendo. Então, nós temos que mudar essa prática. E eu conclamo mais uma vez que as mulheres se filiem a um partido, crie coragem, coloque para fora esse poder que nós temos. A senhora não avalia, por exemplo, a importância, claro, da participação feminina na política, mas os últimos acontecimentos na política não deixaram a população brasileira, eu digo, generalizou-se um descrédito. Hoje nós procuramos um líder e nós não encontramos no nosso país. Quem a gente vai votar agora? Há um descrédito muito grande. A corrupção, ela foi demais. Foi devastadora para a política no país. Devastadora em todos os aspectos. Não sobra quase ninguém. O que é isso? E a manobra que o Congresso tentou agora para aprovar o Distritão? Ia beneficiar quem? Eles. E nós? Não pode ser assim. Que bom que o Distritão não passou e que nós vamos poder trabalhar. Esta questão da corrupção, ela nos preocupa bastante, porque parece até uma cultura, né? Você só é bom se você pratica corrupção. Ou, no mínimo, leva uma vantagem. Uma vantagem, né? Porque virou uma cultura, uma contracultura, na verdade. Uma contracultura, e nós temos que acabar com isso. E você pode ver, existem alguns casos, mas a grande maioria das mulheres, quando elas estão no poder, quando elas estão como gestora, nunca acontece escândalo, porque nós zelamos, nós cuidamos daquela gestão, da prefeitura, de uma cidade, de uma secretaria, como se fosse uma coisa nossa. É esse zelo, esse cuidado que nós temos.
Bem, no decorrer deste ano, teremos várias atividades que vão envolver até ações conjuntas da Câmara Municipal de Maceió com a Assembleia Legislativa. Há algumas audiências públicas que são realizadas conjuntamente. Aí eu pergunto, consta aqui na pesquisa que eu fiz que vai acontecer uma discussão sobre a capoeira como instrumento de libertação para a juventude. Como é que isso se coloca? Nós que estamos nos aproximando do mês de novembro também, né? Estamos mais próximos de novembro. Essa é uma proposta para o mês de novembro, porque a capoeira, ela como bem material, já um patrimônio imaterial nacional, o dia da capoeira é 3 de agosto, a nível nacional. E nós começamos essa discussão. E agora há essa possibilidade de junto com a Assembleia. Porque a capoeira, além de tudo isso, ela é um instrumento muito importante na educação, na aprendizagem, na reabilitação. Entende? E nós precisamos valorizar, nós precisamos qualificar e formar esse profissional. Entende? Então, sair do gueto, a questão da capoeira, que é uma questão do negro, não, nada disso. A capoeira hoje está em todos os lugares, entende? E ela harmoniza o espírito, o corpo das pessoas. Eu defendo muito. Transformar a capoeira em, digamos assim, uma ação afirmativa para as políticas públicas dirigidas a esses segmentos. Que ela faça parte. Entende? Então, que ela entre pela porta da frente de uma escola, entende? Que ela faça parte. Lá na experiência que nós temos na Pestalozzi, vai fazer 15 anos que a capoeira faz parte desse trabalho da educação com as pessoas com deficiência. E agora tem a capoeira com os idosos. Entende? O quanto ajuda o equilíbrio destas pessoas. Então, essas ações nós temos desenvolvido, outras ações que nós temos desenvolvido com a deputada Jó Pereira, que é uma deputada muito comprometida com essas questões, a gente coincide muito no nosso trabalho. Foi a questão da microcefalia, da síndrome congênita do Zika vírus. A senhora que foi eleita a representação na Câmara para Câmara coordenar Municipal, essas discussões. Pois é. Não é? Eu tenho trabalhado muito sobre isso, é uma coisa que nos entristece muito, né, essa situação dessas mães, dessas famílias, entende? E Jó tem participado muito. Nós já fizemos mutirões, já fizemos audiências e estamos sempre lutando, tá, para que estas famílias tenham a política pública da reabilitação e de seus direitos de seus filhos. Pois é, a senhora fala de uma parceria, não é? Sim. Existente entre uma vereadora e uma deputada. Isso coloca o legislativo estadual, como a Câmara Municipal, numa prática que deveria ser mais, digamos assim, universalizada. Não? Verdade. Deveria ser mais constante, né? É porque é incrível, né? Quando a gente fica olhando o calendário da cabeça política, né? É 2 anos. Né? Aí você tem eleição, daqui a 2 anos você já está se arrumando para a próxima eleição. A senhora é contra ou a favor de mudanças na reforma política para a questão da unificação das eleições no país? Eu sou a favor. Eu sou a favor, porque é um gasto muito grande. Desnecessário, né? Certo, um investimento muito alto. Você já pensou se nós fizéssemos prefeito, vereador, deputado, senador, presidente e o deputado federal? Era tacada só. E em momentos de crise política e econômica, a aprovação de bilhões para um fundo partidário? Sou contra. Eu sou contra, isso é um assunto que a gente tem discutido, tá certo? Um fundo partidário, quando a gente vê a fome assolando na nossa porta, quando vê as pessoas mais pobres, o brasileiro está mais pobre. Como é que vai se criar um fundo partidário só para as benesses de um grupo muito pequeno para continuar no poder? Não, eu sou contra a criação do fundo. Dentre as questões colocadas na reforma política, não é? Como a senhora vê hoje o judiciário no aspecto da judicialização? A gente observa que a notoriedade dos ministros da Suprema Corte do país tomou uma proporção que ninguém inimaginável, não é? Mas ainda é a força, a reserva que se tem no país para modificar
essa situação que coloca o Congresso num descrédito generalizado também. Olha, eu acho que há pouco tempo a gente conhecia tão poucos ministros, não era? Era tão poucos, era um ou outro que se destacava, mas agora a gente conhece quase todos. É da primeira ordem, da segunda ordem, do Supremo, a gente conhece, estão mais participativos, né? São tantos os clamores da população, e quando a gente vê essa questão da judicialização, quanto a questão da vida, a questão da saúde. Hoje, para você ter direito a um exame de alta complexidade, você precisa dar entrada na justiça. Para você ter direito a um remédio, para você continuar vivendo, você tem que dar entrada na justiça. Então, a judicialização no país, ela está sendo uma coisa comum, que nós temos que acabar com isso, porque saúde é um direito e não deve ser só visto pela visão da justiça. Bem, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Vereadora Tereza Nelma, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Frente a Frente. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos os telespectadores e a você, Gorete, que me dá a oportunidade de passar adiante esses pensamentos e projetos que nós temos com todo respeito e compromisso com o povo de Alagoas. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.